nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como que funciona a Lalau, todas as funcionalidades e os detalhes de cada uma delas. Então, começando por aqui, essa é a página inicial. Assim que você fazer o login com o seu usuário e senha, ele vai aparecer e cair nessa tela aqui de dashboard. Nessa tela vai ter informações relevantes financeiras. Então, para começar aqui, a gente dividiu em duas partes, né? A primeira são informações com base nos agendamentos. Então, aqui mostra solicitações agendadas durante o período, que já vem aplicado o mês, a receita de hoje, receita da semana, a receita mensal do mês, né? E a receita daquele ano. Aqui mais abaixo tem com base em assinaturas e pagamentos avulsos. Então a gente tem informações de receita de assinaturas ativas, mais pagamentos avulsos com o período. Aí tem receita de somente de assinaturas e receita somente dos pagamentos avulsos. Aqui tem a quantidade de assinaturas ativas e a quantidade de novas assinaturas durante aquele período. Assinaturas canceladas naquele período, ticket médio, das assinaturas ativas, ticket médio dos pagamentos avulsos. E os pagamentos avulsos pendentes. O que que são os pagamentos avulsos, né, já antecipando, são os pagamentos, de sinais, tá. E aqui tem a quantidade de pagamentos avulsos pendente naquele período. Logo mais abaixo a gente consegue saber qual que é o serviço que está rendendo mais nesse gráfico. O os dias da semana que estão mais frequentes, pagamentos avulsos versus assinaturas ativas, são 2 gráficos aqui para comparar qual que está rendendo mais, né. Uma evolução das assinaturas daquele período, aí mostra, alguns dias aqui para você fazer a comparação. Top de pacotes de assinatura, aqui vai mostrar para vocês quais são os pacotes de assinaturas que estão sendo mais vendidos, tá, que tem mais receita. Top clientes com assinatura, né, os clientes que mais estão assinando e a quantidade das assinaturas e a receita de cada uma delas. Aqui tem o top clientes de pagamento avulso, os clientes que mais pagam sinais, né, próximos vencimentos de assinaturas, tá, top 10 clientes que mais agendam no período e os aniversariantes do mês. Ok, então agora a gente já pode seguir aqui para a parte da agenda. Aqui é onde vai acontecer os agendamentos de fato, tá? E aí eu vou mostrar aqui as funcionalidades, como é que funciona para fazer o agendamento. Então, começando, só apresentando aqui para vocês que a gente possui alguns filtros aqui de profissionais ou serviços, caso vocês queiram filtrar. É só selecionar, ele vai trazer só os agendamentos daqueles profissionais ou serviços que você selecionou. A gente tem, 3 visões da agenda, a visão diária, que ela é mais compatível para quem vai utilizar via mobile, é o que eu recomendo mais, e inclusive por padrão ele já vai cair na visão diária, né, porque o mobile não tem muito espaço de tela, então o diário fica melhor para visualizar. Temos o semanal, para quem está mexendo no notebook, por exemplo, é o que eu recomendo mais, e temos a visão mensal. E aí a gente tem esse filtro aqui para setar o hoje, né, e tem essas setinhas aqui para navegar, de semanas para semanas, tá. Então se eu clicar para trás aqui, eu tenho alguns agendamentos, tá. Como é que eu faço o agendamento? Tem 2 formas. A primeira delas é você clicar aqui em cadastrar, e a segunda delas, que é a mais legal, é essa daqui, com o mouse você clica na agenda e arrasta o horário que você deseja. Vou colocar aqui, esse horário não vai rolar, vou colocar das 8 às 9, um serviço específico com o profissional Maria. Aí aqui para mim, o que que ele vai carregar? O custo daquele serviço, o valor daquele serviço, a data do agendamento, o horário início, a duração total daquele serviço que já vai ser calculado e o horário término calculado com base na quantidade de tempo de duração daquele serviço. Posso também adicionar um produto, caso seja interessante e relevante para o negócio de vocês. Adicionar um produto aqui no faturamento, né, então eu posso filtrar aqui, que eu não lembro agora o nome de um produto,
mas aqui eu posso adicionar um produto, na hora também, e aí ele vai carregar o custo e o valor, tá, e você coloca também a quantidade que deseja. Para excluir o produto é só clicar no menos. E aqui a parte mais relevante, é chegando aqui na parte do cliente, eu posso adicionar um cliente aqui na hora ou posso só selecionar um que já existe. Vou colocar um exemplo de cliente aqui, cliente Hugo, ele vai dar a opção para eu cadastrar, e aí tem várias informações aqui do cliente que você pode estar preenchendo, data de nascimento, CPF, endereço e observações daquele cliente e o celular, tá? Mas o que é obrigatório de fato é somente o nome. Então, eu clico aqui em salvar, ele já vai salvar para mim o cliente Hugo. Nas próximas vezes, eu só escrevo cliente Hugo, ele já vai mostrar aqui para mim. Ah, mas eu tenho 10 clientes Hugo. Então, o que vai ser mais recomendado, né? É você sempre estar preenchendo o número de celular dele, tá? Por quê? Porque aqui ele já vai mostrar para você o número de celular do Hugo específico, né, que você vai estar querendo selecionar, tá. Aí eu posso também, colocar observações, opcional daquele agendamento, consigo sobre, a questão de pagamento, informações dos valores a cobrar, consigo visualizar aqui. Quando o cliente, faz um agendamento na agenda pública, que eu vou explicar logo após, e você clica no agendamento, aparece aqui o valor do sinal que já foi pago, e aí já é calculado aqui automaticamente, tá. Também consigo aplicar um desconto, se fizer sentido, por percentual ou por valor, então coloco aqui 10%, ele vai calcular, eh, aquele desconto, e aí eu vou clicar aqui em salvar. Cliquei aqui em salvar, vai aparecer para mim aqui o agendamento, posso, arrastar, tá, entre dias. Posso aumentar esticando, né, ou diminuindo, e também quando eu clico nele, eu posso fazer o cancelamento, caso faça sentido. Aqui tem uma opção bem legal, aqui ó, que eu ia falar para vocês, aparece aqui esse sinal não pago, né, por exemplo, porque eu que criei o agendamento, mas quando é um agendamento do cliente externo, no link público, aparece aqui o sinal pago, né. Ah, eu quero, por exemplo, eu já vou pular aqui para vocês, porque faz sentido e a gente faz nessa tela. Mas é falar sobre a questão de fiado, né? Para quem vende fiado, eu quero criar uma cobrança e registrar isso no sistema para garantir que eu não vou esquecer daquele cliente e o quanto ele deve. É só eu acessar aqui no agendamento e clicar aqui, ó, criar cobrança. Ele vai criar uma cobrança aqui para mim, tá? E aí, ó, vou clicar em visualizar cobrança só para vocês já terem uma ideia. Aqui aparece todas as informações de cobrança, né? Você consegue colocar observações, coloca o status, confirmado, atrasou, cancelado, não compareceu. Consegue aplicar um desconto também, tá? Consegue adicionar o pagamento, se ele fez o pagamento ou não, tá? E também consegue excluir o registro de cobrança, tá? Caso faça sentido para vocês. Então, voltando aqui para a agenda, já vimos aqui como é que funciona a parte dos agendamentos. Deixa eu mostrar para vocês como que é a visão diária, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, na visão diária ele mostra assim, na visão mensal, hoje é dia 26, ele mostra assim, e também na visão mensal eu consigo arrastar o agendamento de dia para outros dias, tá. Então posso pegar o do dia 28 e arrastar lá para o dia 30. Isso é bem legal, tá ok? Então é isso, pessoal, da parte de agendamentos. E uma coisa legal, a gente tem a possibilidade de já cadastrar agendamentos recorrentes. Então eu tenho um paciente que ele vem toda quinta-feira, num horário específico, e eu não quero ficar toda quinta-feira cadastrando o agendamento dele, já quero otimizar isso e já deixar tudo marcado. Eu consigo vir aqui em agendamentos recorrentes, aqui eu posso adicionar, e aí vai mostrar aqui, ó, período. O que que é o período? É a quantidade de meses que você já quer deixar pré-agendado, tá? Aí tem o dia da semana, né, qual que é o dia da semana que vai ficar pré-agendado. Tem o serviço, profissional, horário início, horário fim e o cliente, tá bom? Então basicamente é isso, aí você pode clicar aqui em verificar período, ele vai verificar, aquele período específico. Deixa eu fazer um teste aqui para vocês verem. Ó,
Ele vai mostrar aqui, ó, todas as datas da segunda-feira no período selecionado estão disponíveis para esse horário. Mas caso não esteja disponível um horário específico, ele vai mostrar aqui, olha, tal horário, tal profissional, tal ocupado. E aí você consegue visualizar aqui, mas isso não impede de você conseguir cadastrar aqui. Você só não vai ter aquele agendamento pré-agendado para aquele dia específico, tá? Então, basicamente é isso. Voltando aqui para a agenda, de agendamentos é isso, pessoal. Uma coisa legal que você consegue fazer no sistema, caso não queira utilizar essa versão mais clara, você pode clicar aqui na luazinha que tem aqui em cima e utilizar o sistema Dark, né? Que é a mesma coisa, só muda as cores. É para ficar mais confortável para quem prefere ter menos luz ali, né? Quem fica muito tempo pelo computador. Então, basicamente é isso, pessoal, da parte da agenda. Agora vamos aqui para a parte de clientes. Aqui é onde eu cadastro todos os meus clientes, tá? O mesmo cadastro que a gente faz lá no agendamento, ele cai aqui, é a mesma coisa, não muda muito. Aqui a gente tem um registro dos clientes externos. O que, que são os clientes externos? Eles são os clientes que vêm através do link público que faz um agendamento em algum determinado momento, ele cai aqui para vocês. Tem uma coisa legal que acontece é que se vir um cliente que fez o agendamento no link público, a gente já cadastra ele como cliente interno também. Então já fica automático, automaticamente registrado um cliente aqui. E obviamente você pode vir aqui e fazer excluir ele caso deseje. Ah, eu quero saber mais informações do cliente que já é cliente já por um bom tempo. Eu clico aqui no cliente e você vai ter o histórico de todos os agendamentos que ele já fez. Consegue clicar aqui e visualizar os dados. Você consegue ver as assinaturas ativas desse cliente, tá? Então tem aqui todas as informações da assinatura, consegue cancelar a assinatura. E é isso. Da parte de clientes é isso. Agora a gente vai para cobranças, que aí a gente já explicou. Todas as cobranças vão estar registradas aqui nesse menu de cobranças. Eu já expliquei. A gente vem aqui para a parte de assinaturas. Aí é bem legal essa parte, pessoal. Por quê? Porque o sistema ele possibilita você criar uma assinatura para o seu cliente ou o seu cliente criar assinatura através do link público que eu vou mostrar já para vocês. Então aqui, basicamente, eu consigo adicionar uma assinatura para o meu cliente e no final dessa assinatura que eu adicionei, é gerado um link de pagamento para você só enviar o link de pagamento para o seu cliente. E aí você só envia esse link e aí ele só se preocupa em fazer o pagamento, tá? Isso é bem legal, é uma flexibilidade do sistema bem bacana e recente que a gente tem implantado. Ajuda muitos clientes, é bem legal. Na parte de assinaturas, uma coisa interessante também é que, se você não quer utilizar o link do pagamento online, que é o recomendado pela Ladal, né? Você pode fazer também o pagamento no local. Você vai criar a assinatura, mas aí vai ficar combinado de que o pagamento sempre será no local. Qual que é a parte ruim disso? A parte ruim é que no online ele vai colocar o cartão de crédito, que aí entra a parte boa, né? A parte boa de usar o online é que o cliente vai colocar o cartão de crédito e mensalmente será cobrado do cartão dele. Então isso é maravilhoso. A sua recorrência de clientes e o seu faturamento fica mais garantido. No pagamento local, só vai ficar um acordo mesmo entre vocês de uma assinatura, entendeu? Por isso que a gente sempre recomenda utilizar o pagamento online para o seu cliente ficar amarrado e estar sempre pagando você mensalmente. Uma coisa bem bacana também é que no momento de criar assinatura você consegue selecionar um pacote de assinatura, tá? Então vou selecionar aqui, já mostra o valor total, ou personalizar um pacote. E aí basicamente aqui você cria um pacote de assinatura, né? Personalizado. Aí você pode selecionar quantidade de vezes daquele serviço por semana ou por mês, e é bem legal, tá? Então basicamente é isso na parte de assinaturas. A gente tem a parte de configurar o recebimento. Assim que vocês entrarem e assinarem um plano, vocês podem configurar o recebimento de pagamento de vocês. Então a gente utiliza a parceira Asas, ela é uma parceira que oferece as melhores taxas do mercado, por isso que a gente integrou com eles. E basicamente você vai ter uma visão parecida com essa, só que quando você entrar vai aparecer alguns campos, aí você vai preencher esses campos com as informações do seu estabelecimento
depois clicar no botão criar, né, eu não lembro o nome exato, mas criar, conectar, e aí depois que você clica nesse botão, a gente cria sua conta no Asas, e aí o Asas envia para você um e-mail para você criar a sua senha no Asas. E aí assim você já consegue receber os pagamentos, de assinaturas ou pagamentos de sinais no link público, ou por aqui também, tá, é bem legal. Indo aqui para a parte de pagamento de sinais, basicamente aqui vai listar todos os pagamentos de sinais que os clientes fazerem, tá. Você consegue configurar o percentual que a configuração, que você quer cobrar, né, do pagamento ali de sinal. Então, por exemplo, a consulta é 100, a consulta, o atendimento é R$ 100. E você quer que seja pagado, que o cliente pague antecipadamente 30%. Aí você seleciona aqui o percentual do valor do atendimento para cobrar antecipadamente, tá. E aí o que vai acontecer é que no final do agendamento, através do link público, ele vai ser, digamos que obrigado ali a fazer o pagamento do sinal para realizar o agendamento, tá. Aí a gente tem a parte de configuração do recebimento, que é exatamente a mesma que tem lá em assinaturas, uma vez que a gente configura aqui também, é a mesma coisa, tá? Aí a gente entra para a parte de notas fiscais, aqui você consegue toda a parte para emitir as notas fiscais, também é com a nossa parceira Asas. E aí, para você conseguir emitir notas, você precisa ter sua conta configurada lá também. E a mesma coisa tá aqui, ó, configurar a conta no Asas. Quando você configurar aqui, já vai estar configurado para o pagamento de sinais, para assinaturas, é a mesma coisa. A gente só replicou essa tela para fazer mais sentido. Aí a gente entra na parte de comissões. Na parte de comissões, é bem legal que eu consigo eh, ter informações do extrato, né? Consigo fazer a configuração, e aí eu consigo, fazer com que o sistema calcule a comissão por serviço ou por profissional, tá. Aí vai ter o tipo, valor percentual, valor fixo, e aí você coloca o valor aqui. E aí no final vai ter um extrato, e aí nesse extrato vai ter o cálculo ali de cada profissional. Então, profissional, vou colocar aqui por profissional, salvar. Vou deixar aqui, ó, 10%. E aí no extrato ele vai deixar calculado, 10% de todos, né, os atendimentos que ele fez naquele período. Aí mostra aqui para vocês o que que vocês vão precisar, né, vocês como estabelecimento pagar ali para as comissões. E aí você consegue registrar as comissões. E aí você, por exemplo, seleciona o profissional, o período que você quer fazer aquele pagamento, né, aí vai, ter uma tabela aqui, aqui só tem um registro, mas vai aparecer todos os atendimentos desse período específico e você consegue personalizar a comissão que vai pagar eh, de cada atendimento, né, caso faça sentido, ou manter o valor calculado que vocês já deixaram pré-combinado. E consegue também remover um atendimento específico, caso faça sentido, dessa, digamos que fechamento, né, de mês ali de comissões. E aí aqui abaixo mostra o resumo das comissões do atendimento, o valor final, que vocês vão pagar de comissão e uma observação desse registro, caso faça sentido. Você pode estar preenchendo também. E aí basicamente ele vai tirar um registro, e aí você consegue marcar depois aqui como pago, para sinalizar de que aquela comissão já foi paga, ou você consegue excluir também. Aí, pessoal, descendo aqui para a parte de meu estabelecimento, a gente tem informações, né? E aí tem informações do estabelecimento, segmento do estabelecimento, endereço. A gente tem o link da agenda pública. Isso aqui é bem legal, pessoal, porque aqui você define qual que é o nome do link que será apresentado, na agenda pública. Então isso é bem bacana. E aí você personaliza com o nome do seu estabelecimento, o que seja. E aí depois que você clicou em salvar, ele fica disponível aqui, e aí esse link você pode compartilhar com todas as suas clientes e é o ideal, tá. É aí onde acontece a automação de fato do atendimento. E aí pessoal, vou pular aqui então já dessa parte do link da agenda pública, eu já vou pular aqui para apresentar ele como é que funciona. Então esse link público, ele basicamente vai apresentar essa tela. Aqui vai o seu logo, aqui vai o nome do seu estabelecimento, tem informação do WhatsApp, localização, o horário que vocês atendem, tá? Você eu como cliente, tá? Essa é a visão do cliente do estabelecimento de vocês. Eu posso criar uma assinatura,
contratar, na verdade, uma assinatura, né, e aí aqui eu contrato o pacote que foi criado lá, e disponibilizado, e aí depois que eu clicar em contratar, ele vai para a tela de pagamento, e aí eu como cliente, e eu estou logado aqui como cliente, eu como cliente vou ter essa assinatura ativa, tá. E aí eu também, caso o estabelecimento habilite, eu também posso personalizar e criar um pacote aqui personalizado de assinatura. Então eu quero assim, eu quero 2, 3 consultas no mês do serviço X, né, que aí é uma consulta. Aí eu clico em continuar, ele vai para a tela de pagamentos e vai amarrar essa assinatura a esse cliente, tá. Então isso é bem bacana. Essa parte de personalizar você pode habilitar ou desabilitar, caso faça sentido para o negócio de vocês, tá. Geralmente, o pessoal deixa mais habilitado mesmo a parte só de pacotes de assinatura para oferecer para os clientes. Aí a gente tem também a parte do agendamento, né, e aí é o agendamento avulso. Aqui eu tenho 2 serviços, por exemplo, aqui é listado, aqueles serviços, aí eu vou selecionar um, por exemplo, vai ter a data, aí o cliente vai selecionar a data que ele quer fazer o agendamento, vai selecionar profissional e vai carregar aqui os horários disponíveis dessa profissional em específico. Eu, como cliente, estou com assinatura, ativa, né, então, a minha assinatura ativa vai dizer para mim quantos agendamentos nesse serviço específico eu posso fazer. E aí ele fala aqui para mim, ó, a minha assinatura permite 7 agendamentos por mês e está faltando só 5 nesse mês, porque eu já usei 5, 6, 7, já usei 2. Então ele tem essa regra bem legal. Eu, como cliente, eu vou contratar uma assinatura de vocês e aí eu vou já ter esse controle automático pelo sistema. Uma vez que eu contrato 4 consultas, eu só vou poder realizar agendamentos com 4 consultas, tá? Então, basicamente é isso. Se ultrapassar isso, aí eu vou para um agendamento avulso. Então, suponhamos que eu ultrapassei aqui, aí ele vai para o avulso, que no final o avulso vai cobrar dele aqui um sinal. Nesse caso aqui fala, nenhum sinal será cobrado, pois os serviços selecionados entram no pacote da sua assinatura. Agora, se eu não tivesse nenhuma assinatura contratada, ia aparecer aqui para eu preencher o CPF, para continuar o agendamento, para eu fazer o pagamento do sinal, né? Lembrando, pessoal, o sinal é configurado percentual. Vocês podem simplesmente cobrar o valor total e aí garante com que o pagamento venha 100% online, tá? Basicamente é isso, pessoal. Aí eu clico aqui em concluir agendamento e ele vai fazer o agendamento. Eu, como cliente, eu tenho um acesso bem legal aqui, vou mostrar para vocês, para visualizar os agendamentos que eu estou fazendo, tá? Eu consigo, como cliente, cancelar o agendamento. Aí eu vejo informações do WhatsApp, o Maps e eu consigo adicionar na agenda do meu celular. Isso tudo, pessoal, funciona muito bem e fica muito legal na visão mobile, tá? Que é a visão do celular. É que eu estou no computador aqui, mas obviamente a maioria dos clientes vão fazer os agendamentos pelo celular e tudo isso funciona e fica perfeito, tá? Aí aqui mostra os estabelecimentos que eu como cliente já agendei, mostra as assinaturas que eu já agendei, tá? E aí eu como cliente consigo cancelar uma assinatura também, tá? E basicamente é isso. Voltando aqui para o estabelecimento, paramos aqui na link da agenda pública, vamos para configurações, aqui tem algumas configurações interessantes, eu consigo desativar a visibilidade do estabelecimento, consigo permitir o encaixe, basicamente a permissão de encaixe é quando eu com o mesmo profissional, posso ocupar 2 horários, e eles são o mesmo horário, por exemplo. Então eu tenho 2 agendamentos às 9h. E aí, quando eu flego permitir encaixe, aí eu possibilito com que meu cliente faça 2 agendamentos no meu horário. Isso que eu estou falando está bem escrito aqui, então mesmo que tenha dúvida, está escrito aqui. Aqui eu posso também configurar a assinatura com pagamento no local, aí eu possibilito com que no link público o cliente ele marque lá: "Eu vou pagar no local, não vou pagar online", tá, o que a gente não recomenda muito. A gente também tem a flag permitir assinaturas personalizadas, como eu tinha mencionado anteriormente, você pode habilitar ou desabilitar as assinaturas personalizadas. Geralmente as pessoas desabilitam, porque elas gostam de vender só os pacotes e não dá essa opção para o cliente ficar criando assinatura personalizada.
mas aí fica tudo a critério de vocês. E consigo desativar o link, dos agendamentos da agenda pública. Basicamente, quando eu flego aqui, o link da agenda pública, desabilita a parte de agendamentos e deixa habilitado somente a parte de assinaturas, tá. Aí a gente tem aqui a parte do expediente do estabelecimento, isso é bem importante, vocês conseguem também colocar janelas específicas, então, por exemplo, das 8 às meio-dia, e aí volta às 13h até as 8, né. Consegue personalizar isso também. E aqui tem a parte do logo, onde você personaliza o seu logo. Aí a gente tem a parte de cadastros, né, então em cadastros a gente vai ter o cadastro dos usuários do sistema, o cadastro dos profissionais. Em profissionais é mais interessante, porque a gente tem algumas particularidades, você pode cadastrar um profissional, sem usuário de acesso, então é só um profissional de registro, né, só para vocês conseguirem, manipular, manipular não, criar agendamentos aqui na agenda. Mas criar os agendamentos na agenda sem precisar com que esses profissionais tenham acesso sozinho, né, um acesso único ali para eles. Então, se eu seleciono aqui, eu só preciso do nome, e aí eu preencho e eu mesmo faço todo o controle. Se eu deixo desabilitado, eu eu estou criando um usuário de acesso para esse profissional e falando assim: "Olha, esse profissional, ele pode ele pode acessar por conta própria e fazer os seus próprios agendamentos". Aí eu tenho a cor do profissional, que basicamente é a cor que vai ficar dos quadradinhos dentro da agenda. Vou entrar em um registro já cadastrado, aí eu consigo configurar o expediente específico, consigo selecionar os serviços que ele atende, consigo, incluir os períodos ausentes, então dias ausentes, férias, dias específicos, horários ausentes também. Então, tal dia X eu estou ausente, aí eu consigo, incluir aqui também, e isso basicamente vai bloquear novos agendamentos nesse dia específico. Tudo automático, tá, pessoal? Coloco aqui a foto do profissional também, consigo personalizar. Basicamente, essa foto vai ser apresentado lá no link público, tá? Bem, pessoal, da parte de profissionais é isso. Aí a gente tem a parte de serviços. Basicamente, são serviços que o seu estabelecimento presta. A gente tem a parte de produtos, que são produtos que vocês podem estar adicionando, tá? Nome do produto, custo, valor. Basicamente é apenas para registro e contabilidade. E tem aqui a parte dos pacotes de assinatura. Eu vou criar um pacote aqui, um exemplo. Ele vai ter o nome, a descrição daquele pacote, o tipo de pagamento, se você vai aceitar Pix, boleto ou todos. Geralmente eu recomendo só cartão de crédito, porque ele é o único que vai cobrar automaticamente do seu cliente mensalmente. E você coloca o valor do pacote. Aqui você consegue selecionar os serviços, né, a quantidade de vezes que você vai dar direito para quem contratar esse pacote, por mês ou por semana é configurável também, isso é bem bacana e deixa bem flexível. Então, por exemplo, eu quero que nesse pacote eu dê 2 direitos por mês de uma consulta, e eu quero que ele consiga ir uma vez por semana para outra consulta específica, você consegue fazer isso também, tá? Aí a gente tem a parte de lembretes, que é bem legal também. Basicamente, pessoal, aqui são os lembretes que são enviados via WhatsApp para os seus pacientes. Você consegue configurar o envio do lembrete de 6, 12, 24 ou 48 horas antes daquele atendimento. E você consegue personalizar a mensagem que vai ser enviada para ele no WhatsApp. Uma coisa que eu recomendo é que sempre vocês utilizem esse parâmetro aqui, ó, link do agendamento, não removam eles. Por quê? Porque ele vai gerar um lembrete, como esse aqui, por exemplo, e vai enviar essa mensagem para o seu paciente. E o seu paciente, quando ele visualizar, ele pode clicar no link abaixo, que é basicamente ele vai visualizar todas as informações do agendamento dele e, inclusive, ele pode fazer o cancelamento por conta própria. E aí já libera a agenda de vocês caso ele não vá conseguir ir, tá? Então eu recomendo bastante que mantenha essa variável aqui por padrão. Aí a gente tem a parte de meu plano.
que aí são as informações do seu plano, tá, que você contratou. Você consegue contratar e personalizar seu plano com mais profissionais, com mais usuários, com mais unidades. Esse preço único aqui, ele basicamente vai te dar um profissional, um usuário e uma unidade. E aí, para personalizar, você consegue fazer aqui nessa tela. Qual que é o custo, né? Profissionais hoje, eh, aqui dia 26/4/2026, hoje o profissional adicional custa R$ 10 por mês, o usuário também, e a unidade, eu vou explicar já o que que é a unidade, ela custa R$ 20 a mais por mês. Pessoal, o que que é a unidade? A unidade, basicamente, é quando eu quero mais um estabelecimento no meu acesso. Então eu consigo simplesmente criar mais um estabelecimento, e aí eu consigo gerenciar eles aqui. Então eu tenho 2 consultórios, eu consigo ter aqui as 2 unidades e acessar tudo sobre cada unidade. Então eu tenho esse estabelecimento 1 e esse estabelecimento 2, que são 2 unidades. E aí cada um tem seu link público, cada um tem seus profissionais, cada um tem seus agendamentos, é totalmente apartado, tá. Então basicamente é isso. A partir aqui da sua conta, minha conta, aqui basicamente é nome, celular, e-mail e senha. E a gente tem aqui abaixo central de ajuda, que é bem legal, tem vários tutoriais interessantes que vocês podem estar lendo e ele mostra no detalhe aqui como fazer tal coisa. Então, por exemplo, quero cadastrar um produto, eu clico aqui, ele vai mostrar um passo a passo de como cadastrar o produto. É bem legal. Bom, pessoal, é isso do sistema. Tudo isso que eu apresentei, você consegue acessar pelo seu celular, não precisa de um notebook. É legal utilizar o notebook, você consegue utilizar melhor a agenda, né? Por exemplo, você consegue arrastar, né? Isso é bem bacana. E consegue ter mais facilidade de mexer. Mas, caso você não tenha o notebook, é tudo acessível para celular, tá? Então é bem legal, isso dá bastante flexibilidade. E é isso, pessoal. Seja muito bem-vindo ao Alalau. Caso tenha alguma dúvida, tudo isso que eu apresentei, entre em contato conosco, a gente vai ser o maior prazer, responder vocês e as dúvidas de vocês e estar ajudando vocês ao máximo no negócio de vocês, tá bom? Até mais.